Olá pessoal, mais um TexCast. Hoje a dupla, vocês já estão vendo aqui, né? Estão fazendo um trabalho maravilhoso. E dia 30 agora, no auditório do ONU, elas vão estar com um evento, daqui a pouco a gente vai contar. Mas estamos com Dayana Gouveia e Poliana Neves. Poliana mais conhecida do que arroz de festa. Todo mundo conhece Poli, mas perguntar a vocês, quem são vocês? Quem começa? Poli. Eu. Bem, Poliana Neves, mas no meio do empreendedorismo feminino, Poli Neves. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, paraibana, mas estou aqui no Recife, uma mistura de Paraíba e Pernambuco, oxente. Empreendedora, sou evangélica, faço parte já há 3 anos da Igreja Batista. E uma sonhadora em conquistar aí o mundo. E tu, Dayana? Meu nome é Daiane Gomes, eu sou evangélica desde criança, né? Passei por várias coisas na questão de saúde, né? No parto do meu filho, eu fui para UTI, fui desenganada pelos médicos, Tive eclâmpsia, síndrome de HELP. Na época eu suspendi, né, a faculdade de Direito, o curso de Direito. E é aquela velha máxima, aquela história, né, que as pessoas falam. Quando você se vê com o filho, aí eu saí da faculdade, troquei a faculdade, graças a Deus, né? Saí da UTI, dei a volta por cima, pela misericórdia do Senhor, porque tudo é pela misericórdia dele. Graças a Deus saí sem sequelas nenhuma, mas eu me vi sem emprego, sozinha. E agora, sozinha, quando eu falo sozinha, lógico, tenho aqui meu marido, mas as despesas maiores eram com ele. Mas a mulher precisa também ter o seu dinheiro, a mulher precisa ter as suas finanças, porque é muito ruim, né? Você pedir dinheiro para o marido, né? Sendo que você precisa também. Mas aí foi quando eu fui para o empreendedorismo, no caso, marketing digital. Aí eu estou no marketing há 3 anos. Essa é a Daiane Gomes. Aliás, Gouveia. Que era Gomes, agora Que era Gomes, mudei o LinkedIn do Instagram. Para Gouveia. Foi. E como é que juntou essa dupla? Nossa. Essa dupla se formou? Assim, eu vim de uma... eu era antes... Trabalhava com meu esposo, meu ex, na verdade, com meu esposo, e conheci o empreendedorismo através dele, porque a empresa, ela, como era dele, então não podia participar de eventos. E aí eu iria sempre para representar a empresa. Então eu conheci o empreendedorismo feminino, participar de eventos, de encontros, foi bem legal. E num desses encontros, a Daiane também estava fazendo parte. Então, assim, hoje em dia, a rede de conexões de grupo de empreendedorismo feminino aqui no Recife, Pernambuco, é muito grande. Já cheguei a fazer parte de grupo, quase 20 grupos. Então, nesse mês, geralmente, a gente sempre conhece uma a outra, vai se seguindo, e a gente se conheceu mesmo, tanto através do Instagram, mas em um dos eventos, não foi, Dai? Que a gente foi da Anne. Nani. Daiane, mulheres que não desistem, né? Isso, mulheres que não desistem. A gente conheceu assim por um acaso, porque nesses eventos a gente acaba entrando conhecendo muitas mulheres, bastante mulheres. Então, assim, é um meio, e sempre tem aquelas que acabam se chegando mais. Então, eu e Daiane, de primeira, só se conheceu assim, ela lá, eu cá, no meu cantinho, mas aí a gente foi caminhando e foi cada vez mais se conectando. Aí vocês aí se juntaram para montar um treinamento, dia 30, tem esse treinamento que é o... A grande virada. A grande virada, que era só um encontro e ia ficar só nisso. Rapaz, aí quer dizer que você vai dar mulherada lá, é aberto para todo mundo ou é só para mulheres? O público-alvo hoje é mais mulheres e nasceu, quer contar como nasceu? Porque a gente já se conhecia, como eu disse, de grupos. Então, a Daiane fazia parte de um grupo que eu tenho hoje, que eu chamo de Comunidade Empreender e Aprender.
E vendo todo o desempenho dela, que ela é muito dedicada, surgiu um convite, não foi, Dai? Foi. Porque eu já tinha outro projeto separado, que era Nascidas para Influenciar. E de 3 em 3 meses, o grupo de Poli, né, que é a comunidade dela, eles fazem esse encontro. É um café? Não, é um grupo de empreendedorismo feminino. Certo. E no meu caso, eu ia fazer a 3ª edição do evento Nascidas para Influenciar. Aí eu disse, por que não, né, juntar os dois? Aí eu disse, vamos dar um nome, A Grande Virada. E seria apenas, foi no dia 29 de março, a primeira edição. E eu vi que deu tão certo. Aí o café. Ó, o cafezinho. Café Dona Marisa. Vem, Dona Marisa, chega. Olha Obrigada, aí, olha. menino. Veio Ó, todo o dela caprichado. veio caprichado, viu? Dona É porque Marisa, eu pedi um Ela grande, pediu tá, grande. gente? Que eu gosto de cafezinho, mas eu não sabia que era tão grande. Ai, misericórdia. Quase que eu dei um. Obrigada. Então, se vamos juntar, e saiu a primeira edição, né, que foi o evento mesmo, e agora vai ser o treinamento, A Grande Virada. Nós vimos que as mulheres saíram de lá, né, impactadas, transformadas realmente, choraram, quiseram muito. Então, eu disse, vamos dar continuidade a esse projeto. então assim, a sua história, você falou que teve que empreender, porque você não queria mais pedir dinheiro ao marido para comprar as coisas, né? Nossa, é o que acontece com... É o que acontece, né? É o que acontece muito, Renato. A Quando gente... separou, eu disse, não vou arrumar o marido não, eu quero agora Não, mas a minha separação foi muito incrível, assim. Eu poderia até ficar, como eu estava conversando com o João hoje, me lamentando pelo tudo que aconteceu. Uma coisa que eu descobri, que é muito importante a gente ressaltar aqui, que muitas mulheres vão se identificar, é que simplesmente eu não sabia que eu vivia um abuso financeiro. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. O que é o abuso financeiro? Que eu aprendi e o que eu senti. Eu trabalhava com o meu esposo, eu era do marketing, eu fazia os vídeos, eu postava, eu passava dia e noite. Aí tu chama de abuso financeiro. Abuso financeiro. Abuso financeiro é o quê? Significa, no meu caso, assim, eu trabalhava com o marido e fazia muito, dormia de madrugada, acordava, eu era o marketing, eu fazia várias coisas na empresa, o qual estava ajudando muito ele a crescer e eu era uma sombra. E eu não recebia por isso. Eu não ganhava dinheiro nenhum, nem R$100, nem R$10, nada. E eu era a pessoa que estava ali com ele. Então, abuso financeiro são mulheres que simplesmente estão ali do lado do marido, fazem tudo, e onde eles chegam assim, dizem assim para você, mas eu pago o aluguel, mas eu faço a feira, tá? E você? Você precisa comprar uma roupa, você precisa também de coisas para você como mulher, e outra, você precisa receber também. Porque se a gente trabalha com o nosso marido, significa que a empresa é uma coisa. Então, o que acontece muito hoje é que as mulheres elas acabam vivenciando isso e muitas vezes ficam frustradas. E era o meu caso. Então, abuso financeiro, mulher, se você está passando por isso, se liberte. Porque eu me libertei e hoje eu entendo o real sentido, né, da palavra. Então, comecei com o empreendedorismo ao longo do tempo, assim, vendo outras mulheres. E tudo que eu via as mulheres contando história de superação. Eu lembro que uma falou assim, que quando ela iniciou junto com o marido dela, ela viu uma mesa, uma porta jogada no lixo, que foi a Márcia Menezes. Aquilo ali me impactou muito. Ela viu uma porta jogada no lixo e ela pegou e fez a sua primeira maca, né, que chama assim, o primeiro espaço para uma mulher para ela fazer epilação. E quando eu ouvi aquilo, eu disse assim, nossa, o que é que eu... Eu disse, nossa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Estou trabalhando de noite, às vezes eu dividia a marmita, muitas vezes a gente não tinha dinheiro, tinha que arrumar carro. Eu já coloquei meu dinheiro, acabei sujando o meu nome também, porque eu estava naquela dependência, eu era uma pessoa que era dependente emocional. E eu não enxergava aquilo. Que eu vivia uma dependência, então tudo que ele falava eu acreditava, trabalhava, não recebia. E acontece muito hoje no empreendedorismo feminino, mulheres que estão passando por essa mesma situação. E vocês têm lugar de fala nesse treinamento de vocês? Tem. Porque a grande virada é o que aconteceu na vida de vocês, quando vocês têm um caminho
para virar a vida das pessoas. Porque vocês precisaram, Passar. Né? Passar. por isso, vocês vivenciaram, ter experiência Isso. disso, de virar, dar a virada na vida. Como você disse, tem a pessoa que está lá, está confortável, tudo bem e tal. E como aconteceu com vocês novas, né? Não parece ser velhas. Falar a idade aqui. Eu não me importo falar a idade. Não, mas, Não, isso mas não pode não. vocês não podem, vocês não têm cara de quem são velhas. Aconteceu antes e vocês conseguiram dar a virada. Tem gente que vai esperar dar a virada com 60 anos, com 50 anos, 60 anos, que aí já não dá mais. Embora dê. Embora dê, tá? Mas não vai aproveitar tanto. Não é? Então, assim, como diz, o lugar de fala é isso. É vocês terem superado, passado pelo processo, sabe a dor que sentiu e sabe onde evitar a dor. Eu acho só pra te interromper, desculpa, Renata, Nada. mas assim, é isso que nos conecta. Quando Polly, ela fala da situação dela, do que passou, do que enfrentou, e hoje, aonde Deus colocou ela, sabe? Sim. É isso que conecta, é isso que torna na inspiração. E quando eu falo do que eu passei também, porque até eu chegar aqui, eu nunca me via, porque eu era muito tímida. Sim. Apesar de nascer no Evangelho, né, eu era muito tímida, apesar de cantar na igreja, eu era muito tímida. Então, assim, pra você ter uma ideia, Renato, eu não mandava um áudio no WhatsApp. Eita! Não mandava, porque eu achava minha voz horrível. Então, assim, eu estar aqui sentada, né, falando com você, Esse ambiente, ó. nesse ambiente, pra mim, né, isso também, eu estou passando também, enfrentando. Eu ir para um palco para palestrar também, isso pra mim também é grandioso. Porque eu já passei por isso. Então, eu sei a dor daquela mulher que tem vergonha de falar, eu sei a dor daquela mulher que não quer aparecer no vídeo, no Instagram. Então, hoje eu sei essa dor. Então, é exatamente isso que hoje eu trabalho com posicionamento digital. Sim. Quando a mulher, ela tem um produto, ela vende roupa, ou ela trabalha com confeitaria, seja lá o que trabalhe, mas ela tem vergonha de ligar a câmera e falar do produto dela, se posicionar, sabe? Então é aí que eu chego, é aí que eu trabalho. Então esse é o meu trabalho hoje. É posicionar mulheres, como você falou, que querem mudar. Porque não adianta eu ou Polly, né, trazer toda a experiência, bagagem, olha, você vai por aqui. Se ela não quiser ir, tá tudo na mente, a nossa mentalidade. Então vocês são mentoras, mentalidade de mentoras de mulheres, Isso, não é isso? isso. Vocês vão, a proposta é levar as mulheres a grande virada, não é isso que funciona? No caso, a gente fala muito assim, é uma virada de jogo e uma virada de chave de mentalidade mesmo. Então Polly e Daiane, então assim, vocês juntas têm uma mentoria. Hoje a gente tem treinamento, né, juntas, Certo. que é esse treinamento, né, da grande virada, e pretendemos sim, podemos falar, amiga? Vai lançar aqui. Vai lançar aqui. Quanto mais aí que é melhor ainda. É melhor ainda. Vai lançar aqui. Lançar aqui. Agora em junho. Vai né? vir novidades, Vai vir sim. novidades. A gente pode falar muito, pode falar? Ela não quer me deixar falar. Então, vem novidades assim, como a gente falou, a grande virada, gente, é algo esplêndido mesmo. Foi quando a gente entendeu e a gente profetizou sobre nossa vida, a gente decretou. Porque deixa eu te dizer só... O segredo, né? Deixa eu te dizer, hoje, as pessoas, você me conhece hoje, mas eu fui uma pessoa que, agora em 2022, naquela grande chuva que teve, a minha casa chegou em 2 metros de altura, eu perdi tudo. Eu lembro. Lembra que eu falei? Então, assim, gente, eu perdi tudo. Às vezes eu me deparei com alguém que falou assim, eu estou querendo desistir, eu tenho um filho. Cara, eu fui expulsa de casa com 3 filhos. As minhas roupas foram jogadas fora, eu saí com a roupa do couro, puxando um filho de 3 anos. Eu só tinha o ensino médio somente e tive que deixar para trás 2 filhos pequenos, mas com muita força, eu fazendo faxina, eu fazia faxina lá na Romanel, na Astúcia.
Eu consegui faxina, ganhava R$ 40. Então, eu decidi sair da casa da minha mãe. Eu sou uma pessoa assim que... A minha mãe, ela não me aceitou com 3 filhos. Então, eu tive que ir atrás. Eu deixava meus filhos sozinhos com os vizinhos para fazer faxina. Peguei um filho, peguei 2. E hoje a gente se depara com mulher que às vezes só tem um filho, pensa desistir, acha demais. Então, quando isso me aconteceu, graças a Deus, meus filhos já estavam bem maior. Então, assim, você perder tudo, você não ter trabalho, nada, era para eu não estar aqui. Mas aí a mudança de mentalidade. É a transformação que você tem de dentro, você começa de dentro para fora. Então, nesse meu percurso, que é longa a história, tudo, mas a gente resume, aí você diz assim, poxa, a Polly hoje está assim, bem vestida, sabe falar bem, mas toda mulher ela tem uma história. Então, a Daiane tem uma história que Deus ressuscitou ela. Eu também tenho histórias que a minha história vai de abuso sexual. Não, você ressuscitou Nossa, de muita de uma coisa. separação. Então, mulheres que sofreram abuso, né, na infância, mulheres que violência doméstica, porque quase eu perco a vida, só não perdi porque Deus não permitiu. Abuso financeiro, abandono, humilhação, palavras que a mulher assim, as pessoas ficam, blogueirinha, não sei o quê. Ou palavras que muitas vezes vêm de gente de casa, dizendo assim, né? Por que você não vai virar CLT? Porque não tinha R$ 100. E olha o que Deus faz. Então, a primeira coisa que hoje eu falo para as mulheres, que a gente vai sim trazer algo para elas que mudou, transformou a nossa vida, a gente quer passar para elas. É mudança de mentalidade, transformação, dizer assim, olha, eu sei tua dor, já passei. E como foi que a gente passou? Primeira coisa, eu vou deixar já aqui, gente, é não desistir de ter fé, acreditar em Deus. Acima de tudo, acreditar em Deus. A fé é algo que move montanha. Porque quando você tem dentro de si a fé, é aquela coisa assim, você acha que Deus é sua luz? Se você perguntar para as pessoas aqui, você crê que Deus é a sua luz? Então por que você tem medo? Se a gente falar tanto que Deus é acima de tudo, por que a gente tem medo? Se ele diz... Tem uma música que diz assim, ó, que eu acho legal essa parte, né? Deus faz tudo, só não faz a minha parte. Só não faz. Tá lá a porta, mas quem tem que abrir a maçaneta é você. Então, você tem que abrir sua mente. Então, nesse período, eu estava numa escassez muito grande financeira esse ano. Ano passado eu tinha um dinheiro, eu vivia bem legal, podia pagar meu aluguel, mas quando virou 2024, que eu acreditava que as coisas iam melhorar, pelo contrário, eu não tinha R$ 200 para pagar o meu aluguel. Eita. Não tinha, gente. Quem pagava meu aluguel é minha filha, mas eu dizia assim para ela, manhã, que chamava de manhã, vai passar, é só uma fase. Eu nunca tinha, meu filho nenhum meu tinha pagado nada para mim. Mãe, é só uma fase. Então eu falava com a fé, é só uma fase, vai passar. Mas aí é que tá. Quando você quer realmente mudar a sua mente, quando você quer mudar a vida, e eu decidi sair da escassez. Quando eu decidi sair da escassez, foi uma palavra, indo em eventos, que eu digo todas as mulheres, participe, se movimente, faça conexões. E eu escutei uma palavra que eu estava do lado da Daiane e disse, a partir de hoje, eu não aceito mais essa escassez na minha vida. Eu não aceito. E eu determinei ali, eu estava do lado dela, eu disse, eu não aceito. Bati assim, eu não aceito essa escassez. Aí a gente fez a grande virada. E eu disse, profetiza. Eu disse a ela profetiza. Eu disse a ela, Polly, por que o nome é grande virada? Você não perguntou, não foi? Eu não perguntei a grande virada, porque assim, o que eu entendi, tá? Tá. Veja, eu estou errado. Eu entendi que vocês vieram de momentos difíceis, que podiam estar se lamentando, mas vocês, a história de vocês duas, vocês deram uma grande virada na vida, é o que eu acho. E como vocês conseguiram dar uma grande virada, que você teve problema no parto, você quase foi desenganada, e Deus disse, só vai quando eu quero. Exato. Só vai quando eu quero. E botou você para que você saísse de uma UTI para hoje empreender. Polly, a mesma coisa. Então vocês duas deram viradas na vida. Isso. Então a grande virada que vocês fazem hoje é a grande virada das outras pessoas. É fazer com que as outras pessoas também
ter as suas viradas. Transforma, Essa transforma a virada de chave, essa virada vida, de vida, essa virada mente, do tudo. que for. Para que possam prosperar assim do jeito que vocês estão prosperando. Quando eu disse... Mas é isso? Quase isso. Quase isso. Quando eu cheguei com esse tema pra Polly, eu disse, Polly, é 2025. Foram 6 temas, na verdade. Eu disse, eu gostei mais de um, que foi a grande virada. Foi. E você? Aí ela disse, eu gostei desse também, da grande virada. Não foi, amiga? Aí eu disse, por que esse nome é grande virada? Porque 2025, a gente já vinha com tanta coisa, a gente já Foi. trabalha já há 3 anos nessa, né? E eu disse, não, 2025, porque vai ser o ano da grande virada, não Foi. só para elas, também pra gente. Sim. Então, eu aprendi assim que a gente tem que colocar Deus sempre na frente, em tudo que a gente fizer. E aprendi, falo muito para Polly, profetize, né? Profetize sobre os seus negócios, dê nome ao seu sonho. Qual é o nome do seu sonho? Sabe? Cuidado com esse negócio de Deus. Que eu digo o seguinte, Deus ele é bom. Se você pede, ele faz. Cuidado, né? Tem que ter cuidado como pede, a forma que pede. Não, porque se você diz assim, eu quero... Eu que quero casar, por exemplo. Pronto, eu quero casar. Eu peço um varão. Ele vai arrumar um varão pra você. Você pediu. Sendo que é o seguinte, você tem que fazer por E onde. os detalhes Detalhe. também. Não, você fala lá, cara, quero um cara, sei lá, na média de 40, 45 anos, que, né? Você vai pedir tudo. Ele diz, tá pronto, eu vou arrumar. Aí, tá lá, aí você sabe estalhando e aí não vai. Pra Tem que isso- fazer a tua parte. Exatamente. Para isso, é o que eu falo para ela. A gente faz a nossa parte, trabalha, se empenha. O que é que a Bíblia fala? Esforça-te, que eu te ajudo. Sim. Né? Então, se a gente está se esforçando, está nos dedicando, o sucesso é consequência. Né? Ganhar dinheiro vai ser consequência. Você não está trabalhando, você não está se esforçando. Agora, abra sua mente. Muitas mulheres, né, no evento que a gente faz, elas chegam e falam, porque eu não estou tendo resultado. Sim, você está aparecendo no seu Instagram? Não, porque eu não estou fazendo nenhuma venda. Você está aparecendo nos seus stories? Você aparece, as pessoas lhe conhecem. Muitas das vezes eu entro no Instagram de uma pessoa para olhar. E tem vídeo de 2 anos atrás, sabe? Será que esse Instagram fechou, ainda está ativo? Tá pior que eu. É verdade. Então, assim, e reclama dizendo que não está tendo resultado. Se Fica se lamentando, no coloca-se numa caso. bolha de lamentação, se veste a roupa de vitimismo. Tá vendo? Deus deu o celular ela, deu a voz, deu a Exato. presença, Deu tudo. deu o Instagram, deu tudo. Aí a parte dela de fazer a filmagem Exato. e colocar, ela não faz. Aí Exato. não vai, né? Aí não tem como. Aí é que aparece quem? Daiane Gouveia e Polly, Ana Neves, para justamente ajudar essas mulheres a destravar, a Isso. se conectar, a se movimentar. Daiana já falou aqui o que ela faz, que é a parte digital, Isso. do marketing digital. E tu? Eu sou a parte... Tu eu já sei o que é, mas... Eu gosto muito do network. É, Network, para mim, negócio nossa, gente, você hoje aprender sobre network, você hoje aprender a se conectar com as pessoas certas. Então, eu falo de network estratégico. Eu já dei aula referente no Google Meet e sempre instruindo as meninas. Vamos lá, para quem está assistindo aqui e está ao vivo aqui. Faz quantos dias que você não se conecta com alguém no seu WhatsApp? Um cliente que já comprou. Isso é network de vendas também. Sim. Faz quanto tempo que você não manda uma mensagem para ativar aquelas pessoas no seu Instagram? Isso é network. Eu dei uma consultoria a uma grande amiga nossa, né, minha, e ela disse assim, eu não estou conseguindo me conectar com um cliente. Eu disse, qual é o teu cliente sonho ou alguém que você quer chegar? Ela falou, quero chegar nessa empresa aqui. Eu disse, então você não foca no dono da empresa, você foca nos colaboradores. Porque através dos colaboradores, através dos colaboradores é que eles são a ponte para você chegar onde você quer. Então, network é você saber que é feito vendas assim, eu vou ser a primeira milionária da minha família. Eu vou ser a primeira milionária. Mas eu não posso ficar focando naquele 1 milhão. Eu tenho que focar ao redor como é que eu vou chegar. Eu tenho que dividir aquele milhões em pedaços. E aí sim eu vou fazendo as etapas para conquistar meu primeiro 1 milhão.
Então, é isso que eu falo para as meninas, o treinamento é sobre elas. Vocês precisam se conectar, se movimentar, em primeiro lugar, que é estar nos ambientes, fazer assim, ó, network com o Renato, quem diria, hoje, pela primeira vez, fazendo um podcast. Primeira vez não, a primeira foi no curso de oratória do Daniel Tomás. Primeira vez que eu fiz, lembrou? A gente tinha treinamento lá, não foi? A gente tinha um treinamento. Importante, gente. Se hoje a gente fala com tanta segurança assim, se a gente está aqui, mas não adianta você querer chegar nos locais se você não trabalha a sua comunicação. Isso. Então, você precisa buscar conhecimento de todas as maneiras, financeira, em oratória, em conexões novas, desenvolvimento pessoal, se eu preciso, faça terapia, tirar as crenças limitantes, que era o que me prendia, que eu era aquela pessoa que não achava que era merecedora de tudo que eu sou. E todas nós somos. A crença do não merecimento, né? Isso mesmo. E depois que eu mudei minha mentalidade, eu destravei, para quem não tinha R$ 200 durante 3 meses para pagar o aluguel, que era minha filha que estava pagando tudo, de março para cá, dentro desses meses, eu faturei quase R$ 4.000. A gente está em começo de maio. Não tem como mostrar agora. Por quê? Conexão, transformação, mudança de mentalidade, consegui comprar hoje em dia, muito feliz quando eu falo, Cris, consegui comprar minha máquina de lavar, porque eu perdi tudo, né? Consegui comprar pela primeira vez minha máquina de lavar, consegui comprar um armário. Então, tudo é gratidão. Então, eu sou uma pessoa muito grata. Quando você é uma pessoa grata, gente, olha, quando você agradece até pela chuva, você se torna uma pessoa mais abençoada ainda. E eu digo que vocês estão ainda no processo da virada, né? Isso. A gente está no processo da virada. A virada, ela começa com a decisão. A decisão de transformação da mente. A mudança começa com a decisão de mudar. Isso. Não é isso? Então, é a primeira parte do negócio, né? A segunda é você fazer acontecer. Isso. Tem a segunda, porque não adianta a Polly mudar. Realmente, é isso que eu tenho que fazer. A minha mente, pronto, mudei. E aí, eu vou fazer o que agora? Vou ficar parada em casa assistindo Netflix? Vou ficar rolando o celular na internet, perdendo tempo? Vou ficar me travando ainda, me travando para falar com as pessoas? Então, quem tem que fazer é você. Então, primeiro você muda a sua mente e decide. É um desafio. Sim. É um desafio muito grande. Eu estou no desafio agora, viu, gente? Eu estou no desafio de ganhar 10 quilos até final do ano. Estou querendo ganhar 10 quilos. Para mim é um desafio, porque para mim fazer, comer em horário certo, tudinho, é um desafio. Um desafio que eu consegui acordar cedo também. Eu acabo de escutar um negócio desse. É um desaforo. Porque todo mundo quer estar nesse corpinho aí, maguinho, tudo arrumado. Aí ela vem e diz, não, eu quero eu tenho um desafio de ganhar massa muscular. Vou dizer pra você. É desaforo de escutar um negócio desse. Eu tenho qualidade aqui, então vemos já quando você quiser. Tá sobrando. Então assim, juntou, virada e... É você desafiar, ó, virada... a grande virada é você, 2025, ter realmente, querer virar a sua vida, o seu jogo. Porque assim, eu penso assim, você tem duas opções. Ou você senta, chora e lamenta, ou você arregaça as mangas e vou dizer não. O que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo? Antes, né, quando eu tive meu filho e tranquei a faculdade pelo sonho, né? Eu queria ser a primeira da família a ter um curso superior. E as pessoas da família colocavam aquela pressão, né, em cima. Não, daí vai ser advogada. Não, porque daí vai ser advogada. E era o meu sonho. Então, eu fiquei até triste com isso. Eu fiquei deprimida. Eu disse, mas Deus, eu coloquei na conta dele. Mas Deus, eu fiz tantos planos, tantos projetos e nenhum foi pra frente. E passei realmente 2 anos sem sonhar. Não tinha sonho nenhum. Eu ficava empurrando com a barriga. Mas aí... Botando a culpa em Deus. Deus não quer, então vou apagar, vou matar esse sonho. E ele, ei rapaz, eu quero. Mas aí o que acontece? Eu disse não. Foi quando que eu fiquei falando com o Senhor, conversando com o Senhor, apareceu até um curso de marketing. Eu disse, Senhor, se realmente eu quero fazer esse curso, me dê a oportunidade. Na época eu estava até sem condições, aí meu sogro me ajudou, me deu esse dinheiro, paguei o curso, fiz o curso. Foi quando eu entendi que a mudança de mentalidade,
Manguzá. Manguzá. Dona Gente, Marisa aqui é uma benção. Dona Marisa é uma Obrigada, benção, Marisa. Dona Marisa. Obrigado, Aqui é Dona uma Marisa. benção, eu vou querer vir mais vezes aqui nesse espaço, porque a Marisa, gente, venha Ela conhecer a sabe Marisa, cantar. Café sabe? da Marisa Da é hora que a top. gente chega aqui, É. no espaço do Renato Mafra, até a hora que a gente fica, gente, olha aqui, ó, tem várias pessoas falando conosco, obrigada, gente, vocês estão interagindo aí Legal. com a gente, várias pessoas interagindo e conversando ali, dando dicas também. Então, assim, quando eu coloquei na minha mente que não adiantava eu ficar sentada, prostrada, me lamentando, foi quando tudo mudou. A mentalidade realmente, né? Eu disse, não, eu tô perdendo meu tempo, né? Tem tantas coisas para eu viver. Foi quando Deus iluminou a minha mente e me mostrou o projeto, a planta do que Ele tinha para mim e aonde Ele vai me colocar, que eu falo muito com Polly. E isso, né? Eu posso até dizer assim, Deus me mostrou, olha, Daiane, esse aqui é o caminho. Foi quando eu me levantei e disse, não, agora sai da frente que ninguém me segura. Não, tá pior do que eu, porque vê, quando eu cheguei aqui nesse espaço, e eu falei minhas orações falando com Deus, eu dizia, não, Deus, me diz se vai dar certo lá. Aí Deus me mostrava aqui, 9 prédios, não tinha nada aqui nessa rua. Oh Deus, será, me diz, Senhor, se vai dar certo. Ele dizia, tem uma delegacia no final da rua, é segurança. E eu, oh Deus, me diz, vê que coisa, ele me dizendo as coisas eu sem entender nada. E ainda questionando, né? Não, aí acontece o seguinte, a casa aqui, o número dela é 91. E eu sempre falei que a casa aqui, eu dizia para meus amigos, qual é a rua? Ah, a rua Hermano de Moraes, número 70. Não, vou lá 70. E um amigo meu, Napoleão, pediu, pô, vou aí te visitar, Renato, ele, qual é? Me dá o endereço, peguei o endereço. O Hermano de Moraes, número 70. E ele chegou, ficou olhando ali para frente, 70 do outro lado da rua. Ele ficou olhando para cá, olhando para lá, e eu saí e disse, aqui, cara. Aí ele veio e disse, ô Renato, a tua casa não é de 70 não, a tua casa é número 91. E eu salmo mais bonito da Bíblia. Eu disse, como é, rapaz? Ele disse, eu disse, qual é o salmo 91? Ele disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja, aí Deus disse, eu disse, mesmo você foi o mensageiro, né? Porque você veio dizer, pela sua boca, foi que Deus falou para mim, aquele que habita, isso aqui é o quê? Uma habitação. E no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Descansa, cara. Descansa. Né? Foi aí que eu entendi que o negócio vai dar certo. Mas Amém. até então eu tava... Amém. Tava tudo ainda questionando, ele mostrando as coisas, eu disse, rapaz, mas Deus mostrou tanta coisa, Napoleão. E eu ficava olhando e perguntando aí, será que vai dar certo? Tem uma nuvem assim que não deixa a gente enxergar. Não, eu acho que Deus disse, esse cara é muito bom, eu vou mandar uma pessoa falar com ele. Eu acho que ele só É igual a mim. Eu acho que ele só entende se falar pra ele. É igual a Eu mim. falo muito com o Poli, às vezes, né, a gente tem até, eu me policio e até eu puxo a orelha dela. As pessoas têm o hábito de colocar as palavras no será, talvez, e eu falo pra ela, Poli, a gente tem que falar já deu certo, porque é isso que Deus quer pra nós. Né? A gente não pode colocar dúvida, a partir do momento que eu coloco a dúvida, Deus não habita, Deus não está na dúvida. É verdade. É a mesma coisa de um pai. Eu penso assim, lógico, né? Deus é pai. E a gente tem essa confiança, né, no nosso pai. Eu aqui, eu só estou vendo aqui, mas Deus está vendo lá na frente. Então, se eu falo, Senhor, está em tuas mãos, eu tenho que crer e confiar, já deu tudo certo. Né? Então, eu falo muito para a Polly, será que vai dar certo? Vamos, Polly. Ela sabe disso, né, amiga? Eu disse, vamos que vai dar certo. E eu sempre sou positiva, porque eu já fui muito negativa. E hoje não tem essa palavra no meu dicionário. Porque a partir do momento, se hoje a gente trabalha com mulheres, a nossa mente tem que ser mudada. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo Jesus. Então, a partir do momento que a gente estamos nesse projeto, a grande virada, que não é só a grande virada aliás, na nossa vida, que a gente já foi transformada. Hoje eu vejo a gente pelos olhos da fé, né, em lugares altos. Eu falo para ela, Poli, Deus vai colocar você em lugares altos, lugares que você nunca nem imaginou. Aí, às vezes ela chega, eu disse o que foi que eu falei para você, Poli, você vai conseguir os números de seguidores que você está pretendendo. Por quê? Porque ela se esforça.
Ela sempre está colocando vídeos nas redes, no Instagram dela, sempre assídua, porque não adianta também, porque eu não estou ganhando seguidores. Você está sendo assíduo no seu Instagram? Não tá. Não é pra você não. Não, mas eu sou mesmo. Ó, rapaz, eu sou ruim dessas coisas do Instagram. Eu boto algumas coisas no Instagram, tipo, se você marcar eu passo, aí se tiver algum evento eu boto, aí, mas pra estar assim... Eita, Ativa. Não. Aí vocês chegam aqui, vocês fazem Mas é o filmagem, perfil seu. vocês fazem filmagem, vocês, não sei o que, tô aqui e tal, não sei o que lá. Eu já não sou assim, eu sou mais quieto. Bastidores. Eu gosto mais de bastidores. Você é dos bastidores e de alguma... Mas mesmo você não estando, mas você se movimenta. Isso. Eu vejo, pronto, ele estava, o último evento que a gente foi, o Renato sempre que pode, ele tá nos eventos, eu acabo encontrando ele. Então, independente dele, mas é o trabalho dele, já tem esse espaço aqui, as pessoas se conectam com ele, querem se conectar com ele. Então, a gente vê, tanto que hoje a gente vê até você. Então, ao longo da sua vida, você já conquistou isso. Você já ampliou. Claro, o que você está conquistando hoje, o sonho, e você vai conquistar muito mais. Aqueles planos que você estava falando, que você é oculto, é só você e Deus, você vai conquistar. Porque Deus sabe o seu coração. Deus sabe que você faz tudo para ajudar o próximo. Com certeza. Como você está fazendo aqui conosco. E vai ter um retorno lá na frente. Mas aqui a monta Via. dupla, porque assim, vocês estão me dando o conhecimento de vocês para eu dar para o meu público. Então aqui a gente está trocando. É uma troca, né? uma parceria mesmo. Isso, os passos, beleza, chegou aqui, vai entrevistar tal, não sei o que lá é legal, massa, mas você também está me dando conhecimento. Você está me dando a oportunidade de mostrar para o meu público que existe virada, que esse conteúdo que a gente está gravando aqui, que a gente está fazendo aqui, é muito importante para muita gente. E assim, às vezes a gente pensa que não, mas salva uma vida, às vezes muda um roteiro de vida. Muda. Né? E, então é isso que eu digo. A ajuda é de lá para cá e daqui para lá. Né? Não é só, quer dizer, não é só daqui para lá, é de lá para cá. Ele existe. Mesmo que seja... não seja planejado, mas aqui tem uma troca. A gente está trocando informações, trocando conteúdos, né? Agora, amigas, eu vou perguntar assim, aonde encontra vocês? Como é que vai encontrar vocês? O meu Instagram é Sim. Daiane G. Gouveia Oficial. Certo. Fala, amiga, o teu. É porque o dela é mais difícil, né? Daiane Gouveia Oficial. Daiane com Y. D-A-I-A-N-Y. Gouveia Oficial. Simples assim. O meu é @eupolineves, com I. Poli Neves, com I. Neves. Estou muito escrever isso. Então, gente, vai lá no Instagram dessas meninas. São maravilhosas, são fantásticas. Obrigada. Já mostrou aqui a história delas, já mostra que elas têm um caminho da virada. Troca ideia com essas meninas. Agora já estão. Vai lá no Instagram delas que elas vão explicar tudo sobre o evento que ela vai ter. Eles vão ter agora dia 30. Participa, muda a tua vida, faz exatamente a virada de vida, a virada porque, cara, quando você vê essa história dessas meninas aqui e você diz assim, eu tô cheio de problemas. Meu amigo, se você tá menos do que os delas, você pode muito mais. É mais rápido, né? Chegar. Então, eu quero agradecer a vocês de coração mesmo. Agradeço. Poli e Daiane. E eu vou estar lá, viu? Vai! Vou estar lá. Dia 30, às 18h30. Dia 30 eu vou estar Lá lá. no auditório, né, Oni? Né? Então, eu vou estar lá com vocês, vou presenciar e aprender muito, porque vocês têm muito a trazer pra gente, né? Tá certo? Eu que agradeço. Obrigada. Gente, esse foi mais um TexCast. Valeu!